Você já percebeu que algumas das maiores mudanças da vida acontecem sem fazer barulho? Ninguém vê, ninguém percebe. Mas de repente você olha para trás e entende que não é mais a mesma pessoa. Deus trabalha assim. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está transformando tudo por dentro. Eu carregava perguntas no olhar, tentando encontrar um motivo pra continuar. Os dias passavam iguais demais, eu já não sabia esperar pela paz. Cada manhã parecia repetir a mesma batalha que eu tinha que seguir. Mas algo dentro de mim resistia, mesmo quando a esperança diminuía. Havia uma força que eu não podia explicar, uma voz me dizendo para não parar. Quando tudo parecia perder a cor, eu sentia de longe o teu amor. Tu estavas me moldando sem eu perceber, transformando minhas lágrimas em poder. Aquilo que eu chamava de atraso era a tua mão construindo cada passo. Nada foi perdido, nada foi em vão. Tu escrevias propósito em cada estação. Vi folhas caindo pelo caminho e achei que estava ficando sozinho. Mas cada ciclo que chegou ao fim preparava algo novo para mim. As dores que eu não compreendi viraram pontes que eu atravessei, e os dias que eu queria esquecer foram os mesmos que me fizeram crescer. Talvez você esteja esperando uma mudança ao seu redor, mas Deus muitas vezes começa mudando você. Porque antes de abrir certas portas, Ele prepara o coração. Antes de entregar certas promessas, Ele fortalece a fé. E antes de mostrar o destino, Ele ensina a caminhar. Hoje eu não preciso entender tudo, nem conhecer cada segundo do futuro. Só preciso confiar na direção daquele que segura a minha mão. Se o caminho estreitar, eu vou continuar, porque quem me trouxe até aqui também vai me levar. Tu estavas me moldando sem eu perceber, transformando minhas lágrimas em poder. Aquilo que eu chamava de atraso era a tua mão construindo cada passo. Nada foi perdido, nada foi em vão. Tu escrevias propósito em cada estação. Agora eu consigo enxergar, nem sempre era sobre chegar, muitas vezes era sobre aprender, nem sempre era sobre receber. Muitas vezes era sobre crescer. Então, não despreze os pequenos avanços, não despreze os dias silenciosos, não despreze os processos que parecem lentos, porque Deus ainda está escrevendo história. E os capítulos mais bonitos costumam ser preparados muito antes de serem revelados.
gente que olha pra você e vê alguém forte, mas ninguém sabe quantas batalhas você enfrentou em silêncio. Ninguém sabe das noites em que você ficou acordado, tentando entender o motivo de tanta luta. Ninguém sabe quantas vezes você sorriu enquanto o coração estava quebrado. Mas Deus sabe, Ele esteve presente em cada momento. Ele viu tudo que ninguém viu. Passei por estradas que eu não escolhi, momentos difíceis que jamais esqueci, carregando pesos que ninguém percebeu, perguntando em lágrimas onde estava Deus. Os dias passavam sem explicação, eu seguia apenas pela direção da fé pequena que restava em mim, enquanto o céu trabalhava por mim. Mesmo sem enxergar, algo me fazia continuar. Mesmo sem compreender, eu aprendi a permanecer, porque tua fidelidade não mudou. Mesmo quando meu mundo desabou, teu cuidado me alcançou. Quando eu pensei que era o fim, tua graça falou dentro de mim e me fez prosseguir. Eu não parei, eu não voltei, porque tua mão me sustentou outra vez. Vi muitos sonhos ficarem no chão, vi portas fechando sem explicação, ouvi palavras tentando me parar, mas tua promessa me fez continuar. O tempo passou e eu permaneci, contra toda lógica eu sobrevivi. Hoje entendo o que aconteceu, enquanto eu chorava Deus me fortaleceu. Talvez você esteja vivendo uma fase que não faz sentido agora. Talvez tudo pareça lento, talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas nem tudo que está sendo construído pode ser visto imediatamente. Há milagres que começam no invisível, há respostas que nascem no silêncio. Não vou soltar aquilo que tu falou, não vou negar aquilo que começou. Se a tempestade vier contra mim, minha esperança vai permanecer assim, pois tua palavra permanece de pé, acima do medo, acima da maré, acima de tudo que tenta dizer não. Tu és a força do meu coração, porque tua fidelidade não mudou. Mesmo quando meu mundo desabou, teu cuidado me alcançou. Quando eu pensei que era o fim, tua graça falou dentro de mim e me fez prosseguir. Eu não parei, eu não voltei, porque tua mão me sustentou outra vez. Hoje eu sei, nenhuma lágrima foi esquecida, nenhuma oração foi perdida, nenhum dia de luta foi em vão. Tudo estava sendo usado por Deus para me ensinar, fortalecer e preparar. Se você chegou até aqui, continue. Se ainda existe fé dentro do seu coração, continue, porque Deus não começou uma obra na sua vida para abandonar no meio do caminho. O que Ele prometeu continuar de pé, e no tempo certo você vai entender cada capítulo da história.
Talvez ninguém saiba o que você carregou hoje. Talvez você respondeu está tudo bem, enquanto por dentro estava desmoronando. Talvez você sentou em silêncio tentando encontrar forças para continuar mais um dia. Mas Deus conhece as batalhas que você nunca contou para ninguém. Ele conhece as lágrimas que ficaram escondidas. Ele conhece as orações que saíram apenas em pensamento. E mesmo quando tudo parece distante, Ele continua perto. Acordei antes do sol nascer, um coração pesado sem saber o que fazer. Tantas perguntas sem explicação, tantos conflitos dentro do coração. Vi pessoas indo e vindo sem notar a tempestade que eu tentava esconder no olhar. Mas enquanto eu lutava sem direção, Deus trabalhava na escuridão. Quando minhas forças começaram a faltar, Tua graça me ensinou a caminhar. Quando eu pensei que era o final, Teu cuidado mostrou que era só o começo, afinal. Mesmo quando eu não consigo entender, Teu amor continua a me envolver. Cada passo que eu dei sem perceber, foi Tua mão me ajudando a vencer. Tu nunca falhou, Tu nunca mudou. Mesmo no silêncio, Tua voz me encontrou. As noites ficaram longas demais, os sonhos pareciam distantes dos meus olhos mortais. Mas dentro do peito havia uma chama que não apagava, que ainda me chamava. Eu tentei desistir tantas vezes, mas Tua presença atravessou minhas paredes. E quando tudo parecia perdido, Teu poder me mostrou outro caminho. Existe algo que você precisa lembrar: nem toda demora significa abandono, nem toda porta fechada significa derrota. Há momentos em que Deus está preparando você antes de entregar aquilo que pediu. Aquilo que hoje parece confusão pode estar construindo o testemunho de amanhã. Eu não vou correr da Tua vontade, eu não vou trocar Tua verdade. Se o caminho apertar, eu vou seguir, porque eu sei que estás aqui. Se o vento soprar contra mim, ainda vou permanecer até o fim. Minha esperança está firmada em Ti, e nada pode me separar daqui. Mesmo quando eu não consigo entender, Teu amor continua a me envolver. Cada passo que eu dei sem perceber, foi Tua mão me ajudando a vencer. Tu nunca falhou, Tu nunca mudou. Mesmo no silêncio, Tua voz me encontrou. Hoje eu olho para trás e consigo enxergar. Nos dias que pareciam vazios, Tu estavas presente. Nas lágrimas que ninguém viu, Tu estavas presente. Nas vezes que pensei que não conseguiria continuar, Tu já estava sustentando cada passo. E se você ainda está caminhando, se você ainda está respirando, se você ainda consegue acreditar mesmo que só um pouco, então a história não terminou.
Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. E o melhor dele sempre chega no tempo certo. Quando eu era criança, eu achava que os adultos tinham todas as respostas. Achava que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Mas o tempo passou, eu cresci e descobri uma coisa: todo mundo está aprendendo enquanto caminha. Todo mundo tem dúvidas. Todo mundo enfrenta dias difíceis. Todo mundo precisa de Deus. Eu já me vi em encruzilhadas, sem saber qual direção tomar, com perguntas dentro da alma e medo do que encontrar. Os caminhos pareciam iguais e eu não conseguia escolher, mas Deus me ensinou aos poucos que confiar também é viver. Nem sempre a vida muda por causa de uma grande decisão. Às vezes muda por causa de pequenas escolhas. Um passo, uma oração, uma conversa, um recomeço. Coisas simples podem mudar destinos inteiros. Foi um dia de cada vez, sem atalhos pra seguir, aprendendo com as quedas e levantando para prosseguir. O Senhor foi me mostrando que eu não precisava correr, porque aquilo que é preparado por Deus chega na hora de acontecer. Tem pessoas que estão tão preocupadas com amanhã que esquecem de viver o hoje. Mas Deus está no hoje, neste momento, neste dia, nesta fase, neste capítulo da sua história. Hoje eu agradeço pelo caminho, mesmo sem tudo conquistar, porque cada passo dessa estrada me ensinou a caminhar. E se ainda falta muito, eu não vou desanimar, porque o Deus que esteve comigo ontem, amanhã também estará. Talvez você não precise de uma resposta para tudo. Talvez você só precise continuar. Afinal, muitas das melhores coisas da vida a gente só entende depois que vive. Eu estava observando uma árvore, nada de especial, só uma árvore parada no mesmo lugar, tomando sol,
tomando chuva, enfrentando vento, passando por estações. E de repente eu percebi, ela não ficou forte da noite para o dia. Ela cresceu porque permaneceu. E quanto tempo caminhava, ela continuava ali, sem fazer barulho algum, sem desistir de existir. Raízes crescendo escondidas debaixo do chão sem aparecer, mas era justamente no invisível que ela aprendia a viver. Muita gente quer os frutos, mas ninguém vê as raízes. Ninguém vê o processo, ninguém vê os dias difíceis. Porque crescimento de verdade acontece longe dos aplausos. Eu também já tive momentos que ninguém percebeu, batalhas acontecendo dentro que somente Deus conheceu. Enquanto tudo parecia igual, algo mudava em mim. O Senhor estava formando aquilo que eu ainda não vi. Nem sempre Deus está acelerando, às vezes Ele está aprofundando, preparando, fortalecendo, criando raízes que vão sustentar o que está por vir. Se o vento vier mais forte, eu não vou retroceder, porque quem aprende a criar raízes aprende também a permanecer. E quando chegar o tempo certo, os frutos vão aparecer. Não para mostrar quem eu sou, mas para mostrar o poder de Deus acontecer. Talvez você esteja numa fase onde nada parece acontecer, mas não confunda silêncio com ausência. Não confunda demora com abandono. Não confunda processo com derrota. Porque assim como a árvore cresce sem fazer barulho, Deus também trabalha em silêncio. E quando chegar a hora certa, todos verão aquilo que Ele estava construindo dentro de você. Hoje eu passei por uma construção, homens trabalhando, barulho por todo lado, poeira, ferramentas espalhadas. Parecia uma bagunça, mas alguém que entende de construção olharia para aquilo e diria: está ficando pronto. E naquele instante eu pensei: talvez Deus esteja fazendo a mesma coisa comigo. Por fora parece confuso, tem dias que eu não sei explicar. Peças fora do lugar, coisas difíceis de encaixar. Planos mudando de repente, situações sem previsão. Mas Deus conhece
projeto que desenhou para meu coração. O problema é que a gente quer morar na casa pronta, mas ninguém quer passar pela obra. Ninguém gosta do barulho, ninguém gosta da poeira, ninguém gosta da espera, mas toda construção precisa de processo. Tem martelo batendo forte, tem paredes pra levantar, tem detalhes que ainda faltam, tem caminhos pra terminar. E mesmo sem entender tudo, eu escolho permanecer, porque quem começou a obra é fiel pra concluir e fazer crescer. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e vendo apenas confusão, mas Deus não vê confusão. Ele vê o resultado final, Ele vê aquilo que você ainda não consegue enxergar. Cada fase tem seu tempo, cada passo tem valor, até aquilo que parece atraso pode esconder favor. O arquiteto da minha história nunca perdeu o controle, não. E aquilo que ele começou vai terminar com perfeição. Então, não desista por causa da poeira, não abandone o caminho por causa do barulho, não pare no meio da construção, porque um dia você vai olhar para tudo isso e perceber que Deus estava levantando algo muito maior do que você imaginava. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Teve momento que você pensou que ficou pra trás, como se ninguém lembrasse do que você passou mais. O tempo foi avançando e você ficou ali, tentando entender o motivo de tudo isso existir. Parecia abandono, silêncio sem resposta, portas que não se abriam, esperança meio torta. Você olhou ao redor e não viu ninguém chegar, e pensou por um instante que ninguém ia te notar. Mas ausência não é descuido, nem silêncio é desatenção. Tem coisa sendo cuidada fora da tua visão. O que você não percebe continua em ação, porque Deus nunca perde nenhum detalhe da tua mão. Cada passo que você deu, mesmo sem direção, foi visto com cuidado, te guiando pela mão. Nada ficou esquecido, nem se perdeu no caminho, porque quem cuida da tua vida nunca te deixa sozinho. O que hoje parece demora vai fazer sentido depois.
chegar. O que hoje é esquecido vai voltar à memória, e aquilo que parecia fim ainda tem história. Nada some por completo quando Deus quer agir, porque até o que foi deixado volta a existir. Talvez você tenha duvidado se ainda era lembrado, mas até o que você esqueceu foi guardado. Existe cuidado constante, mesmo sem você notar, e aquilo que parecia perdido vai se reorganizar. O que hoje parece vazio vai se preencher, e aquilo que te feriu não vai permanecer. Nada fica sem resposta, nem sem explicação, porque Deus nunca esquece quem está em sua mão. Você não foi deixado, não foi ignorado. Deus não esqueceu de você, nem por um segundo. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você falou em silêncio, mesmo sem saber como orar. Só pensou lá dentro, tentando desabafar. Palavras não saíram, mas Deus entendeu. Até aquilo que você nem explicou, Ele percebeu. Teve pergunta guardada, sem resposta pra ouvir, e isso foi te cansando, sem saber como agir. Você quis uma direção, um sinal pra decidir, mas o tempo foi passando e nada parecia vir. Mas nem toda resposta chega na hora que quer. Tem coisa sendo formada enquanto você espera em pé. O silêncio também fala, mesmo sem som ou voz. E o que hoje parece vazio já está sendo feito após. Você não foi ignorado, nem ficou sem atenção. Cada clamor feito em segredo teve direção, mesmo sem retorno imediato. Nada foi perdido ali, porque Deus já está agindo antes mesmo de surgir. O que você não entendeu vai começar a clarear, e aquilo que parecia distante vai se aproximar. A resposta vem no tempo que você precisa viver, não só no que você quer, mas no que vai te fortalecer. O que hoje é só dúvida vai virar confirmação, e aquilo
acreditou que seria respondido, mas até o que foi esquecido não foi perdido. O céu continua atento a tudo que vem de você, e aquilo que você espera ainda vai acontecer. O que hoje é silêncio vai se transformar em voz, e aquilo que te preocupa não vai pesar depois. Nada fica oculto quando chega o momento certo, porque a resposta de Deus sempre vem por completo. Ele ouviu, mesmo quando você não falou. Ele entendeu antes de você explicar. E a resposta já está vindo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Teve dia que faltou força e sobrou pressão. Você tentou ser firme, mas pesou o coração. Parecia tudo demais pra conseguir suportar, e o limite ficou perto, difícil de continuar. Você não deu conta de tudo e isso te abalou. Pensou que era fraqueza, mas não era como pensou. Nem sempre ser forte é nunca se quebrar. Às vezes é continuar, mesmo sem saber lidar. No ponto mais frágil, algo começou a surgir, uma força diferente te ajudando a prosseguir. Não veio de você, nem do que podia fazer, mas de algo maior que decidiu te erguer. O que parecia limite virou ponto de virada, e aquilo que te cansava virou base da jornada. Cada momento difícil te ensinou a resistir, e mesmo sem perceber você aprendeu a seguir. Você não precisa esconder quando não estiver bem, nem carregar sozinho o peso que não convém. Existe ajuda disponível mesmo sem explicação, uma graça que te sustenta no meio da pressão. O que hoje parece fraqueza vai se transformar em poder, e aquilo que te derruba vai te fortalecer. Nada te limita quando Deus começa a agir, porque até na fraqueza Ele faz você subir. Talvez você desacreditou do que ainda pode ser, mas o que está dentro de você ainda vai crescer. O que parecia pouco vai se multiplicar, porque Deus usa o improvável pra surpreender e levantar. O que hoje te pressiona não vai te definir, e aquilo que te pesa vai sair daqui. Nada te derruba se Deus te mantém de pé, porque quando Ele sustenta você permanece em fé. Oh,
liga agora. Se você chegou até esse som, não foi por acaso. Eu sei que tem coisa aí dentro apertando, e você já cansou de tentar explicar. Mas só segura mais um pouco. Não toma decisão no meio do cansaço. O que você tá sentindo agora não define o que vem depois. Calma, só segura mais um pouco. A rotina virou peso, tudo parece exigir. Você tenta dar conta, mas já não consegue sorrir. O relógio não ajuda, os dias passam igual, e por dentro vai ficando um vazio emocional. Ninguém viu sua luta, nem o quanto você cedeu. Você foi forte por fora, mas por dentro se perdeu. Guardou tudo em silêncio pra não preocupar ninguém, e foi ficando pesado carregar sozinho também. Teve noite mal dormida, pensamento sem parar, coração acelerado sem saber como acalmar. Você quis sair correndo, sumir de tudo por aí, mas algo te manteve firme, mesmo querendo desistir. Esse algo não é acaso, nem só força de vontade, é cuidado te cercando mesmo na dificuldade. Você não tá largado nem esquecido no chão, tem direção acontecendo mesmo sem explicação. O momento não é fácil, mas também não é final. E aquilo que hoje pesa não vai ser permanente igual. Você não veio até aqui pra parar desse jeito, ainda tem continuidade, mesmo sem estar perfeito. Talvez você precise só diminuir o ritmo, respirar um pouco mais e não viver no automático. Nem tudo precisa ser hoje, nem tudo vai se resolver, mas seguir mais um passo já é vencer. O que parece pressão também ensina a ajustar, e aquilo que te trava ainda vai se soltar. Nada fica desse jeito pra sempre na tua vida, porque até o que machuca também muda a saída. Não desiste hoje, não para no meio. Você já chegou longe demais, só segura mais um pouco, porque isso vai passar. Presta atenção, não ignore isso aqui. Você acha que ninguém percebeu, mas Deus viu tudo. Cada vez que você quis largar, e mesmo assim continuou. Isso tem valor. O que você tá vivendo agora não vai terminar em dor. Vai valer a pena, você ainda vai entender.
Você tenta se distrair, mas não dá pra escapar. Fica tudo acumulado, sem ter como liberar. E o coração vai cansando, sem saber onde apoiar. Você se cobrou demais, tentando resolver tudo. Carregou responsabilidade, mesmo já estando no limite absurdo. E quando ninguém ajudou, você teve que segurar, sem força, sem resposta, só tentando continuar. Mas existe um motivo pra você não ter parado, mesmo sem entender nada. Você continuou avançando. O que te manteve de pé não foi só tua decisão, foi algo maior que isso, te dando sustentação. Nem tudo precisa fazer sentido agora, nem tudo vai se explicar, mas cada fase enfrentada tem algo pra entregar. O que hoje é só esforço vai virar construção, e aquilo que te desgasta vai gerar transformação. Você não passou por tudo isso à toa, nem chegou até aqui sem razão. Cada detalhe vivido tá formando tua direção. O que parece excesso de carga também ensina a resistir. E mesmo quando você duvida, ainda existe um porvir. Talvez ninguém reconheça o quanto você lutou, mas o que foi feito em silêncio nunca se perdeu. Existe valor escondido em cada momento difícil, e aquilo que ninguém viu tem peso real nisso. O que hoje parece desgaste, amanhã vai fortalecer. E aquilo que te derruba vai te fazer crescer. Nada fica perdido, nem some sem razão, porque tudo que você viveu vai ter explicação. Você não foi fraco, você resistiu. Não foi sorte, foi esforço. E lá na frente, você vai olhar pra trás e vai perceber, valeu a pena. Valeu a pena. Você que está ouvindo esse louvor agora, eu sei, tá difícil. Eu sei que tem coisa aí dentro que ninguém vê. Essa dor não é eterna, essa fase não vai te parar. Essa prova não veio pra te destruir. Deus está te vendo o tempo todo, cada lágrima, cada noite em silêncio. E mesmo que você não esteja enxergando saída agora, já tem um caminho sendo preparado. Não desiste, porque Deus já está abrindo caminho pra você. Portas fechadas na frente, sem opção pra seguir. Você tenta encontrar algo, mas não vê por onde ir. Os planos ficaram travados,
destravar. E quando você pensou que não tinha saída e tudo ia parar, Deus já estava criando um caminho pra você atravessar. Deus está abrindo caminho na tua vida, mesmo quando não dá pra enxergar. O que hoje parece bloqueado vai se destravar. Se hoje tudo está fechado, calma, continua a confiar, porque onde não tinha passagem, Deus vai fazer passar. O que parece impossível já está sendo resolvido. Quantas vezes você pensou, não tem mais saída aqui, sem saber que Deus já estava preparando pra surgir. Nada fica impossível quando Ele decide agir, porque até o que é travado começa a fluir. O que hoje parece bloqueio, amanhã vai liberar, porque Deus remove barreiras pra você avançar. Nada te impede pra sempre, nem te prende no lugar, porque quem abre o caminho sabe onde te levar. Deus está abrindo caminho na tua vida, mesmo quando não dá pra enxergar. O que hoje parece bloqueado vai se destravar. Se hoje tudo está fechado, calma, continua a confiar, porque onde não tinha passagem, Deus vai fazer passar. Está abrindo caminho na tua vida, mesmo quando não dá pra enxergar. Mesmo quando não dá pra enxergar, o que hoje parece bloqueado vai se destravar. Se hoje tudo está fechado, calma, continua a confiar, porque onde não tinha passagem, Deus vai fazer passar. Você não está parado, só não viu ainda, mas Deus já começou e o caminho vai se abrir. Vai se abrir. Nem tudo precisa da tua força. Tem coisa que Deus resolve sozinho, enquanto você descansa. Ele trabalha, Deus está cuidando. Ai, 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 ai. Situações fora do alcance que você não pode mudar, você tenta resolver tudo, mas não dá pra controlar. O peso de querer dar conta começa a te cansar, mas existe um cuidado invisível começando a atuar. E quando você achou que precisava resolver tudo e não podia falhar, Deus já estava cuidando de tudo.
avisar. Deus está cuidando da tua vida, mesmo quando você não consegue agir. O que hoje você não resolve, Ele resolve por ti. Se hoje tudo parece difícil, calma, continua a confiar, porque o que está nas mãos de Deus, Ele sabe cuidar. Nem tudo depende de você. Quantas vezes você pensou, eu preciso dar um jeito aqui, sem saber que Deus já estava resolvendo por ti. Nada fica sem resposta, nem fora da direção, porque Deus cuida de tudo, mesmo naquilo que foge da tua mão. O que hoje te preocupa, amanhã vai acalmar, porque Deus já está à frente pra tudo organizar. Nada sai do controle dele, nem se perde no caminho, porque quem cuida da tua vida nunca te deixa sozinho. Deus está cuidando da tua vida, mesmo quando você não consegue agir. O que hoje você não resolve, Ele resolve por ti. Se hoje tudo parece difícil, calma, continua a confiar, porque o que está nas mãos de Deus, Ele sabe cuidar. Oh, e Deus está cuidando da tua vida, oh, mesmo quando você não consegue agir. Oh, o que hoje você não resolve, Ele resolve por ti. Se hoje tudo parece difícil, calma, continua a confiar, porque o que está nas mãos de Deus, Ele sabe cuidar. Descansa, não tenta carregar tudo. Deus está cuidando de cada detalhe. Yeah, yeah. Ah. Nem sempre dá pra entender o caminho, mas dá pra confiar na direção. Mesmo sem enxergar tudo, você não está perdido. Deus está te guiando. Estradas que você não conhece, sem saber onde vão dar. Passos dados no escuro, sem certeza pra pisar. Você tenta prever tudo, mas não consegue enxergar. Só que existe uma direção te ensinando a caminhar. E quando você achou que estava sozinho, sem saber pra onde ir, Deus já estava te conduzindo, mesmo sem você perceber ali. Deus tá te guiando em cada passo, mesmo quando você não consegue ver. O que hoje parece incerto está te levando a
Direção não depende da visão, depende de quem guia. Quantas vezes você pensou, eu não sei pra onde ir, sem saber que Deus já estava te ajudando a seguir. Nada te deixa perdido quando Ele está à frente, porque quem guia teus passos te leva com segurança sempre. O que hoje parece dúvida, amanhã vai explicar que Deus nunca te deixou, nem deixou de te guiar. Nada sai do caminho certo quando Ele conduz, porque a direção de Deus sempre te leva à luz. Deus está te guiando em cada passo, mesmo quando você não consegue ver. O que hoje parece incerto está te levando a crescer. Se hoje falta direção, calma, continua a confiar, porque quem guia teus caminhos sabe onde te levar. Deus está te guiando em cada passo, oh, yeah. Mesmo quando você não consegue ver. Oh, o que hoje parece incerto está te levando a crescer. Se hoje falta direção, calma, calma, continua a confiar, porque quem guia teus caminhos sabe onde te levar. Mesmo sem ver o caminho, continua, porque Deus já sabe onde você vai chegar. Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem caminho sem resposta, sem saber onde vai dar. Você anda meio perdido, sem direção pra confiar. Tenta entender o futuro, mas não consegue enxergar. E quanto mais você pensa, mais difícil de acertar. Você quis ter controle de tudo ao seu redor, mas nem tudo depende do que você acha melhor. Tem coisa que foge da lógica e não dá pra prever, mas existe uma direção, mesmo sem você ver. Nem sempre é pelo que você sente, nem pelo que dá pra explicar. Tem caminhos sendo guiados sem você precisar forçar. O que parece confuso vai começar a clarear, porque quem está na frente sabe onde te levar. Você não está perdido, só não entendeu ainda que existe uma condução. Mesmo sem ter placa na pista, cada passo que você deu, mesmo sem segurança, te trouxe até aqui movido por esperança. Nem tudo precisa de prova pra continuar a seguir. Às vezes confiar já basta pra continuar a construir. O que hoje parece dúvida, amanhã vai explicar que Deus sempre esteve à
hoje te confunde vai se organizar. E aquilo que parece torto vai se endireitar. Nada fica sem rumo quando Deus está guiando, porque até o invisível Ele vai alinhando. Talvez você tenha errado tentando resolver sozinho, mas ainda existe tempo pra voltar pro caminho. Não precisa saber tudo, nem ter tudo na mão, só continua caminhando debaixo da direção. O que parece indecisão vai se transformar em certeza, e aquilo que te trava vai dar lugar à firmeza. Nada vai te confundir quando você confiar, porque quem guia teus passos nunca vai te deixar. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. O caminho já está sendo guiado e você vai chegar. Salmos 37, 24 diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Teve dia que foi pesado, difícil até levantar. A vontade era assumir, sem precisar explicar. O mundo continuando e você sem reagir, tentando juntar forças só pra conseguir seguir. Você caiu em silêncio, sem ninguém perceber. Se perdeu por um momento, sem saber o que fazer. Mas mesmo ali no chão, sem conseguir falar, tinha algo te segurando, sem deixar você ficar. Não foi o fim da história, nem derrota final. Foi só um momento duro no processo real. Quem já caiu e levanta, carrega mais visão, porque entende na prática o valor da direção. A dor te ensinou muito, mesmo sem você notar. Te fez mais resistente pra poder continuar. O que parecia fraqueza começou a fortalecer, e aquilo que te quebrou também te fez crescer. Nem sempre dá pra evitar os momentos de cair, mas sempre existe chance de voltar a prosseguir. Você não foi feito pra viver no chão, tem algo te puxando pra uma nova posição. O que hoje parece queda não define quem você é, é só parte do caminho que ainda sustenta tua fé. Nada termina ali quando ainda há direção, porque quem te segura não solta tua mão. Talvez você desacreditou que podia se levantar, mas existe uma força nova pronta pra te erguer já. O que ficou pra trás não precisa te prender, porque o próximo passo ainda espera por você. O chão não é destino, nem lugar pra ficar, é só um ponto de apoio pra você recomeçar. Nada te define ali, nem te impede de avançar, porque quem te sustenta também vai
levantar, e dessa vez mais forte. Filipenses 1 diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você começou com força, mas o tempo te cansou. No meio da caminhada, algo te desanimou. Planos ficaram parados, sem saber como seguir. E aquilo que era tão claro começou a se confundir. Teve fase complicada que ninguém entendeu. Você tentou se manter firme, mas por dentro enfraqueceu. Perguntas sem resposta te fizeram duvidar se aquilo que começou ainda ia continuar. Mas o que Deus inicia não fica pela metade. Mesmo quando você falha, Ele continua a verdade. O que parece interrompido ainda vai avançar, porque quem deu o primeiro passo também vai finalizar. Nem tudo depende de você, nem da tua condição. Existe algo maior cuidando da direção. Mesmo sem ver progresso, tem obra acontecendo. E aquilo que você não vê já está se movendo. Você não chegou até aqui pra parar no caminho. Tem propósito nisso tudo, mesmo quando tá sozinho. Cada fase enfrentada te trouxe até esse lugar. E o que ainda não aconteceu vai começar a se revelar. O que hoje parece lento não está atrasado, só está sendo preparado do jeito certo e alinhado. Nada foge do plano, nem sai da construção, porque Deus termina aquilo que colocou na tua mão. Talvez você desacreditou do que um dia acreditou, mas aquilo que foi plantado ainda não terminou. Tem coisa dentro de você que ainda vai florescer, porque o que Deus começou não vai se perder. O que parece esquecido vai voltar a viver, e aquilo que ficou parado vai surpreender você. Nada termina incompleto quando vem do Senhor, porque tudo que Ele começa, Ele conclui com amor. Não foi interrompido, não foi cancelado, só está em andamento e no tempo certo vai se completar, porque Deus sempre cumpre. Salmos 91:7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Oh, yeah.
Sonhos cheios de incerteza, coisas fora do lugar. Você tenta se manter firme, mas difícil de confiar. O mundo gira depressa, sem tempo pra respirar. Mas existe uma proteção te impedindo de cair lá. Nem tudo que te cerca tem poder pra te atingir. Tem livramento acontecendo, mesmo sem você sentir. Coisas que não chegaram também foram cuidado, porque Deus esteve à frente, te mantendo guardado. Quando o medo se levanta e tenta te parar, tem uma mão invisível pronta pra te segurar. Mesmo no meio do risco, você não se perdeu, porque quem cuida da tua vida nunca te esqueceu. O que tenta te atingir não vai prevalecer, porque existe proteção cuidando de você. Nada passa da medida, nem foge do controle, porque quem te guarda agora nunca te abandona, nem por um segundo. Você não viu, mas foi protegido. Cada detalhe. Deus cuidou. Oh, oh. Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O peso foi acumulando, difícil de carregar. Você tenta continuar, mas quer só descansar. A mente não desacelera, o coração não quer parar. E tudo que você queria era um pouco de paz pra respirar. Responsabilidade alta, pressão de todo lado. Você tenta dar conta, mas já tá sobrecarregado. Ninguém vê o que você sente, nem o quanto já suportou. Mas Deus conhece por dentro tudo aquilo que te cansou. Não precisa ser perfeito, nem fingir que tá bem. Você pode soltar o peso, não precisa segurar também. Existe um lugar seguro pra você se recompor, onde o cansaço encontra alívio no Senhor. O que hoje te esgota vai começar a cessar, e aquilo que te oprime não vai te dominar, porque quando você entrega, Deus começa a agir. O que era tão pesado perde a força ali. Pode descansar. Você não precisa carregar tudo. Entrega e deixa Deus cuidar.
Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando o medo aparece e tenta te dominar, você sente por dentro que vai desmoronar. Mas existe uma força que começa a surgir, mesmo em meio ao caos, te ajudando a seguir. Dias difíceis chegaram sem aviso pra entrar. Você tentou ser forte, mas difícil suportar. Mesmo com tudo pesado, sem saber o que fazer, algo te manteve firme, sem deixar você ceder. Não foi só tua coragem que te fez continuar, foi uma mão invisível te ajudando a levantar. Mesmo quando faltava tudo e a esperança sumiu, ainda existia a força que dentro de você surgiu. O que hoje te assusta vai perder a direção, porque quem te sustenta não solta a tua mão. Nada vai te derrubar se ele te mantém de pé, porque quando Deus sustenta, você permanece em fé. Você não tá sozinho. Tem força vindo do alto. Mesmo sem perceber, Deus tá te sustentando. Salmos 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. No meio da madrugada, sem ninguém pra conversar, você tenta se acalmar, mais difícil de controlar. O coração apertado, sem saber o que fazer. Mas existe um cuidado perto, mesmo sem você ver. Lágrimas escondidas que ninguém percebeu, momentos tão difíceis que só você viveu. Mas nada disso passou sem alguém perceber, porque Deus esteve perto, cuidando de você. Mesmo quando a força falta e a mente quer parar, tem algo te sustentando, sem deixar você cair. A presença que te envolve não te deixa desistir. Mesmo no vale escuro, ainda dá pra prosseguir. O que hoje te machuca vai começar a aliviar.
você não sente. Ele continua aí, cuidando de tudo.